E hoje eu vou fazer uma aplicação, uma API relacionada a Porto, que vai conter um CRUD de container com essas características aqui e um CRUD de movimentação com essas características e ao fim é um relatório final com as movimentações feitas nos containers, os tipos de movimentações e tudo mais. Então eu vou começar fazendo a aplicação, criando a aplicação web, create new project, vai ser em ASP.NET. E eu vou utilizar o SQL Server como banco de dados relacionais. Então, create web API. Vou dar o nome de Porto API. E eu vou utilizar a versão 6 do .NET. E eu vou utilizar o OpenAPI para usar o Swagger e para isso testar a API, os endpoints e ter toda uma visualização da API. Enquanto o projeto é criado, eu vou partir para a primeira parte, que é criar o banco de dados com as características que me foram dadas. Então, nova query. O aplicativo foi criado aqui com os arquivos padrões. O SQL Server Management Studio não está respondendo. Então, por enquanto, eu vou baixar as dependências, os packages que vão ser utilizados. Que vai ser o Microsoft Entity Framework para fazer o mapeamento do banco de dados que eu vou criar com a aplicação, vai fazer o mapeamento objeto relacional. Então, install package Microsoft Entity Framework Core. Instalando, pronto. Agora o SQL Server, que vai ser tipo o driver, que vai permitir a conexão com o SQL Server da aplicação. E o Tools, que vai permitir que eu faça o scaffolding, faça essa transferência do banco de dados para a aplicação. Pronto. Voltando aqui ao banco de dados, agora funcionando. Vou create database Porto API DB. Pronto, esse aqui vai ser o banco de dados. Aqui, refresh. E agora eu vou criar as tables no banco de dados. Create. Unique. As outras características são tipo, status e categoria, além do cliente e o número de container e o ID. Então eu vou criar aqui e vou utilizar o check para fazer essa validação se o input do usuário está correto.
por fim, a categoria, importação ou exportação. Varchar 15 caracteres no máximo. Checar que categoria está dentro dos dois parâmetros que eu vou passar. Categoria importação, exportação. Pronto, esse aqui é a primeira table. Que vai ser idêntico no primary key. Número de container, que vai ser o número de série do container. Varchar 11 not null. O cliente também, que tem que ser o mesmo do container, e vai ter essa validação dentro da aplicação. Tipo, não, tipo, na verdade tem tipo sim, é um varchar 20 not null, e vou fazer a checagem também. Esse aqui tem mais tipos, tipo in, vamos aqui, tá aqui, ó, são esses tipos aqui. Vou fazer aqui de maneira manual, colocar as aspas simples. Então o tipo de movimentação vai ter que ser alguma dessas daqui, assim como o tipo do container tem que ser ou cheio ou vazio, ou 20 ou 40 pés, o tamanho. O status tem que ser cheio ou vazio, e a categoria tem que ser importação e exportação. E aqui, por fim, o início. Date time not null, e o fim também um date time not null. Só checando se está tudo certo. Create table prime. A identity vai ser 1 para 1, 1 no caso, que vai ser tipo incremental. Vai ser autogerado incremental, começa com 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. ID, número de série, cliente, tipo, status, categoria, todos not null. Correto, agora é só criar. Pronto, agora eu vou fazer o scaffolding, que é transferir esse banco de dados criado agora para a aplicação. Para isso eu vou utilizar a internet aqui para pesquisar qual é o comando exato para fazer o scaffolding no dbFirst, no approach dbFirst, que é esse que eu estou utilizando, que é eu crio a aplicação primeiro, e depois eu crio o banco de dados primeiro, depois eu utilizo depois eu passo esse banco de dados para a aplicação. Aqui fazer o scaffolding, arrumar aqui a linha, caso o nome é Porto API DB, e eu vou adicionar aqui o Trust Server Certificate, porque ele pede que você tenha um certificado que certifique que a aplicação é correta, para dar uma segurança, mas isso aí demanda um pouco mais de configuração e algumas outras coisas. Eu acho que eu escrevi certificate errado. Espero que não. Não, escrevi errado. Trust Certificate. Certificate. Pronto.
Pronto, criado aqui o módulo com o container e com o movimentações, basicamente que está no banco de dados para eu poder manipular dentro da aplicação. Eu vou criar o DTO e eu já vou criar todas as pastas que vão ser utilizadas, toda a estrutura do projeto. Então vamos lá. Add new folder, DTO, add new folder, service e acredito que seja isso mesmo. No DTO eu vou criar dois arquivos, Ctrl Shift A, duas classes, que esses aí vão ser os Data Transfer Objects. Eles vão ser eles vão representar os containers e as movimentações, e eles vão ter os fields, os atributos que vão ser passados pelos usuários. Bom. Então, basicamente, tudo menos o número de série, que vai ser autogerado. E também movimentação. Class movimentação DTO. Vou tirar o ID e o cliente, porque aí vai ser já passado o número de container e aí vai ser, a partir daí vai sair o cliente. Basicamente isso. No service eu vou adicionar duas pastas, que é o interfaces e o implementações. Então, vou criar primeiro as interfaces. No caso, vão ser 4 interfaces que eu vou utilizar. E relatório, service. Eu vou criar uma classe também para representar o relatório. Movimentação, service. Container service. E por fim, o número de container service. Container service. Também já vou criar as próprias implementações para não precisar lidar com isso depois. Vou gastar um tempinho aqui fazendo para já nos livrar disso. Service. Tô criando classe, por um segundo eu pensei que estivesse criando interfaces. E o relatório service. Basicamente isso. E eu vou adicionar todas as dependências, todas as injeções de dependência aqui já, para também não precisar adicionar depois. Builder.service. Vou adicionar primeiro o DB context para poder manipular o banco de dados. Porto API DB context. Um nome um pouco complicado aqui que eu escolhi. Builder service add transient. Eu vou colocar aqui o i relatório service relatório service.
Opa, coloquei aqui o errado. Fazer aqui a... Pronto. Aqui eu coloquei como classe, por isso que ela não tá diferente do que deveria. Pronto. Tá com erro porque essas classes não herdam, não implementam essas interfaces, então... Mas eu já vou arrumar isso aí. Eu estou colocando todos como transient, porque dessa maneira isso faz com que a aplicação seja mais segura, então cria uma instância da classe sempre que necessário, faz com que o código fique mais desacoplado. Então, movimentação já coloquei, container, builder.service transient por fim, número de container, service, número de container, que eu só coloquei como número de container, infelizmente, mas tudo bem, tranquilo. Agora eu vou criar os métodos nas interfaces e depois implementar elas. Então, aqui vai ter um public task, porque os métodos vão ser assíncronos, e eu vou criar, depois eu explico. Pronto. Foram criados aqui todos os métodos que serão implementados no Container Service. Então, basicamente, um para adicionar, outro para alterar alguma característica, que são nulas, ó. Mas você pode alterar uma ou todas, ou duas características no container. Aqui para remover, aqui para receber o container pelo número e aqui para receber o container, todos os containers de algum determinado cliente. Então, vou implementar. iContainer Service, pronto. Aqui eu vou
vou criar o ponto de injeção de dependência, porto API context, vou dar o nome de context só, public container service, já está me dando todo o código aqui. Então, eu criei o ponto de injeção de dependência e agora eu vou implementar os métodos. Eu vou implementar e depois eu explico por cima como eles funcionam. Mas primeiro eu tenho que criar o método de número de service, o número de container. Então eu vou criar aqui async. Agora eu vou implementar aqui. Pronto, implementei a injeção de dependência do banco de dados e agora eu vou implementar as interfaces aqui e vou criar primeiro o método de número, de criação de número e depois o de checagem. Eu explico depois como funciona. String, números, pronto. Eu vou instanciar a classe random, porque vai ser a partir dessa classe que eu vou conseguir tirar formar a string de número de série aleatoriamente. Então, vou utilizar dois for loops. Pronto. E outro for int i igual a 4. Número de série, números, e depois o return número de série. E vai ter mais um método, e esse vai ser async, que vai sair daqui. Vai ter um bool número existe equals context, que vai ser um await, porque é o método assíncrono que eu vou utilizar, container n async,
número de série n, se tiver algum container já com esse número de série, vai retornar verdadeiro, basicamente, explicando o método. Return número existe. Pronto. Então, se tiver algum método se tiver algum container no banco de dados com esse número de série, vai retornar verdadeiro, se não tiver, vai retornar falso. E caso retorne verdadeiro, aqui esse método vai ser chamado de novo até criar uma string de número de série único. Se número existe, coloquei errado, agora tá certo. Aqui é um await. Pronto. Esse método está pronto e agora é só utilizar no container. Aqui eu também vou trazer o private randomly e número série service, número service. Aqui, número service igual a número service. Fiz a injeção de dependência aqui do outro método, número de série. Agora eu vou implementar aqui. Await número service, criar número de série. Pronto. Agora é só implementar, é só instanciar um container, adicionar as características que foram passadas pelo usuário. Então, cliente, categoria no caso, cliente, status, tipo, e o número de série, que vai ser igual a número de série criado pelo método. E aí depois eu vou utilizar os métodos do context, await context, add async, container, save changes async, que eu vou colocar containers, né? E o return new ok object result container. E faltou isso aqui. Agora eu vou implementar os outros métodos. Não vou falar muito, mas no final eu explico mais ou menos como funciona. Container, tá com erro. Ah, tá. Aqui, async. Pronto.
Está dando algum erro. Ah, que eu coloquei como string e é um int. Não, na verdade o int eu não vou fazer com que seja com que o tipo não vai ser manipulável. Então vai ser só status e o cliente é o tipo, no caso no caso 20 ou 40 pass vai ser imutável. O que eu queria mudar é a categoria, eu acabei colocando tipo. Então, categoria. Deixa eu só retornar aqui. Categoria. Diferente de null. Aqui está como string, como int. Pronto. Aqui. Context. Save change async. Await. Return new OK. Object result. Container. Que eu vou copiar daqui. Porque é basicamente a mesma coisa. Você vê container por número de série feito. Aqui eu vou adicionar o Snow Tracking porque ele não vai mudar nenhuma característica, então não é necessário o framework fazer esse tracking da entidade. No caso, daqui serve para falar que não vai haver mudanças, basicamente. Where QOH. Pronto. If containers equals null, return new no content. Opa. E return new object result containers. E remover por último. Então eu vou aqui pegar isso aqui, porque tem que achar primeiro o container. Vou tirar o Snow Tracking, porque vai haver mudanças na entidade. Que o async. Pronto. E se aqui for nulo, return new request. Context.
adicionar o containers pronto, um método para remover, depois para salvar. Save change async, return new accepted result. Pronto. Essa aqui é a classe, basicamente. Então, para alterar, esse aqui eu já falei, alterar. Então, pode receber várias dessas características. E caso não seja nula, ela vai ser alterada aqui no banco de dados pelo Entity Framework. Só para deixar um pouco mais bonito. Então, status, categoria e container. Primeiro eu acho o objeto, a entidade, e depois eu mudo as características, não utilizando o asNoTracking. Salvo e retorno o objeto. Caso dê tudo certo. Esse aqui é para receber pelo número de série. Então eu acho. Se for nulo, mando um badge request, um 404, se eu não me engano. E depois, e caso não seja nulo, retorno o objeto, um container. Esse aqui é a mesma coisa, só que para todos os containers de cliente. No caso, se o container for nulo, eu vou inclusive mudar isso aqui. Empty, null ou empty. Se for nulo ou vazio, eu vou retornar um no content e se caso não seja um object result. Então, e aqui por último remover, eu acho o container. Se eu não achar, se o resultado for nulo, eu mando um badge request e depois, caso não seja nulo, removo, salvo e mando um accepted result. Deu tudo certo. Agora eu vou passar para o movimentação container. Pronto, aqui eu esqueci de colocar a expressão, vou mostrar que isso aqui é uma expressão lambda. Pronto. E aqui eu tenho que implementar a interface, claro. Movimentação, service. Vou implementar. Eu não fiz a interface ainda, verdade. Public task. Ligação.
Eu esqueci de colocar o Action Result em todos. Mas vou adicionar aqui. Vou só colocar o último método. Também esqueci de colocar, sinalizar que é um método assíncrono em alguns deles. Async, 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 async. Action result. Opa, deu uma travada. Eu coloquei no errado ainda, inclusive. Tá certo. Não, aqui, falta aqui. Falta aqui. 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 E arrumar aquele penúltimo ali. Pronto. Pronto, agora tudo certo. Só implementar a movimentação. E eu vou fazer aqui e depois eu explico os métodos. E o cliente vai ser achado pelo número de container. Então, vou colocar aqui. Container. Context aqui vai ter um await. Com as no tracking. First or default async. Onde o input, onde o container tenha um número de série igual ao input número de container. Isso aqui vai poder ser anulável, ser nullable, e caso seja nulo, vai dar um bad request. If container null, return new bad request object result, que vai ser o container, seu movimentação input, número de container. E aqui o cliente vai ser o cliente do container, cliente do número de container. Clean container, número de série. Pronto, criado. Agora é só salvar. Clique errado. Context, save changes async. Mas antes eu tenho que context, add async. Movimentação, que vai ser movimentações, await, return new OK object result, movimentação, claro.
Por fim, await context turn movimentação. Pronto. Aqui alterar pelo tipo de movimentação vai ser bem parecido, então vou copiar tudo já. Aqui tipo. E aqui tem que ter o async. Tirando isso, tudo certo. Isso aqui também é muito parecido no comecinho. Receber uma movimentação por ID. Async também. Return. Agora por cliente, por container e depois remover. Adicionar o asNoTracking. Utilizar o método where, onde o cliente da movimentação for igual ao cliente passado pelo usuário. Close cliente. Nullable. Aqui tem que ter um toList async. If movimentação para o cliente for igual, se tiver empty, se tiver vazia ou nula, eu vou retornar um no content. Esse método vai ser muito parecido com esse outro, só vou mudar o cliente por container. Container. Aqui tem que ter o async também, esqueci. Movimentações por container. Movimentações por container, pronto. E depois remover. Esse aqui. Vou pegar esse aqui. Que é igual achar o movimentação e se ela retornar nula, retornar um badge request. Context. Save changes async. Await, claro, é um método assíncrono. E depois retornar um accepted result. Então, basicamente, o método para remover, achando o cliente, uma movimentação primeiro, caso não exista bad request, depois remover com os métodos do Entity Framework, do banco de dados. Esse aqui, achar por container, então achar os métodos que têm um número de container igual a esse. Caso seja vazia, vai retornar um no content. E caso tenha um objeto ou mais, retornar a lista. Mesma coisa para essa, só que para clientes. Esse aqui receber pelo ID. Então, passando um ID, se retorna, caso exista,
é a movimentação, e esse aqui, alterar o tipo, caso a movimentação não exista, seja nula, vai retornar um batch request, se existe vai mudar o tipo. E esse aqui eu tenho que adicionar o asNoTracking, porque não vai ser modificado em todos que forem de receber só, onde não houver manipulação. Então basicamente está pronto. Agora eu só tenho o relatório, um service, e depois partir para o controller. Eu vou adicionar uma classe chamada relatório. E o relatório vai ser uma classe mesmo. Vai ficar no models, por mais que não seja uma entidade. Do banco de dados. Tá. Public vai ter um dicionário, que vai ser string e int, que no caso vai ser as movimentações agrupadas por cliente e as movimentações agrupadas por tipo, e também o total de importações e exportações. Basicamente essa é a classe, vai representar isso. Movimentações por cliente, getSet, null, não vai poder ser null, public dictionary, mesma coisa para essa aqui, vou até copiar, só vou mudar o nome, movimentações por tipo, depois public int total de importações get e o set, e o public int total de exportações. Escrevi public errado. Get set. Então vamos lá. Esse método aqui, a classe é um pouco mais complexazinha, relativamente, do que os outros métodos. Então vamos lá. Esse é um public task, aqui vai retornar um dicionário, string int, movimentações por cliente, public task dictionary, movimentações por cliente. Tá com algum erro aqui, não consigo. Syntax error. Contar todas movimentações por cliente. Que basicamente é a mesma coisa com o tipo. Por tipo. Tem algum erro aqui que eu não estou... Peraí. Deixa eu só copiar aqui para ver se está tudo certo. Ah, tá. Faltava um... Sei o que é. Falta um desse aqui. Aqui. Pronto. E por fim, o gerar relatório. Public task action result vai ser
result relatório, gerar relatório final async. Esqueça. Nenhum método vai ter parâmetros. Pronto. E aí, agora eu vou colocar aqui no relatório service, implementar. E também trazer um ponto de injeção de dependência aqui do banco de dados. Porto, TV context, public, relatório service, context. Pronto, agora contar todos por cliente. Esse aqui vai ser um pouquinho mais complicado, mas basicamente eu vou agrupar os clientes pelo nome deles. Vou agrupar os containers por nomes e vou pegar somente o primeiro. E aí eu vou ter todos os nomes de clientes que tem containers, basicamente. E aí depois eu vou achar todas as movimentações feitas por esses clientes. Basicamente é isso. Group by containers, vou agrupar por nome, por cliente no caso, group by cliente, depois vou pegar apenas o primeiro, o select, first, to list async, aqui tem async? Não sei. Não, esse método não é assim, Bruno. To list async, tem async. Sim. Então tudo certo. Depois eu vou fazer um for each de para cada container. Cada um desses containers vai ter um nome único e vai ser todos os clientes, basicamente. Só dando mais uma explicada. Deixando mais claro aqui. E também vou criar o dicionário, né, que eu vou retornar. Dictionary in string int movimentações por cliente equals new. Pronto. Aqui eu vou usar também vou utilizar o count, que vai retornar um int, movimentações, vai ser só await context container, movimentações na verdade, movimentações count async, vai contar para todas as vai contar todas as vezes que determinado cliente aparece tendo um container, tendo uma movimentação. Vai contar quantas vezes o cliente aparece em diversas entidades de movimentações. Basicamente isso. Cliente equals container door cliente.
Pronto. Fazer um Snow Tracking também. E é isso. E adicionar ao movimentações para o cliente, container.cliente, movimentações. Pronto. Isso, basicamente. E depois retornar o container, return movimentações para o cliente. Pronto, esse método está pronto. Ele é um pouco mais abstrato do que os outros, eu acho, mas dá para compreender. E aqui, por tipo, eu vou criar uma lista utilizando todos os tipos de movimentações que podem ser feitas. Então, fazer isso de maneira bem manual. Daria para usar algo como o enum, mas vou fazer uma array, na verdade. Var string tipos isso aqui é mais chatinho porque bem manual assim. Gate in, gate out. Pronto, basicamente todos os tipos que tem. Deixa eu ver. Só ter uma certeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente. Voltando aqui. For each tipo in tipos que eu coloquei var string, na verdade, pode ser. Só para deixar fortemente tipado. E aí agora eu vou fazer a contagem de quantas movimentações há para cada tipo. Fazendo basicamente a mesma coisa que aqui. Então eu até vou copiar count, só que aqui eu vou utilizar tipo igual a tipo. Eita, tá dando um erro porque eu não adicionei o async aqui. Aqui alguma coisa tá errada agora. Container. Depois eu arrumo isso aqui rapidinho. Async. E fazer basicamente a mesma coisa que aqui. Movimentações por tipo. Eu tenho que instanciar um novo dicionário. Movimentações por tipo. E aqui eu tenho que mudar também, colocar tipo só, que é o nome do tipo, string tipo. E depois retornar esse return movimentações por tipo. Só isso. Aqui aqui eu coloquei um toList async. Opa. Select. Não, na verdade estava certo. toList async. O que tá errado agora? Esse aqui eu acho. Pronto, tava ambíguo porque tem outro tipo tem outra classe container. Basicamente é isso. Agora eu vou criar vou instanciar um relatório. Relatório final. Eu não sou de relatório, na verdade. Ficar mais simples. Relatório ponto movimentações por cliente igual a await contar movimentações por cliente.
relatório dot movimentações por tipo igual await contar movimentações por tipo async. Depois agora eu vou contar as movimentações por as movimentações que tem são importações, os containers que são importações e exportações, na verdade. Então, relatório total de exportações igual a await context containers prontos, count, vou colocar um as no tracking, aonde o container tiver um tipo de um status, uma categoria na verdade igual a exportação. Basicamente o mesmo método, mudando exportação para importação. Importação. Total de importações, é isso. Importação. E, por fim, return new OK object result, relatório. Pronto, agora todos os métodos estão feitos, todos os métodos services. Agora é só adicionar eles aos controllers. Eu vou deletar esse weather forecast aqui que eu deixei. Aqui já saiu os erros, porque eu implementei as APIs. Vou criar aqui o movimentação controller. Aqui, ASP.NET API controller empty. Container controller. Então, salvei, na verdade. Relatório controller e o movimentação controller. Eu vou aqui copiar os métodos que estão aqui nas interfaces. Vou também criar o ponto de injeção de dependência dos services. Randomly. Esse aqui no caso vai ser um container service. Container service. Não sou de service, que é o único service que vai ter aqui. Public container controller. I container service. Pronto. E agora eu só vou adicionar container async. Só vou adicionar aqui só vou aplicar os métodos do service para o controller. Então, vamos lá.
cliente pronto. Depois eu vou colocar os métodos HTTP e as rotas, mas vou primeiro adicionar todos os métodos, todos os services, todos os métodos do service para cá. Service. Aqui. Aqui tá errado, container, não cliente, container, pronto. Agora por fim, o relatório, que é o mais simples. Private, randomly, service, assim mesmo. Só tem um método, que é o gerar relatório, que eu vou, o único método que vai ser utilizado aqui no controller. Pronto. Eu poderia rodar agora a aplicação, mas eu vou primeiro adicionar os métodos HTTP e as rotas. Get, route, edge. Esse aqui vai ser um put, né, porque está alterando. Esse aqui vai ser um post, na verdade. Eu coloquei get, mas é post. Route, alterar. Esse aqui vai ser um delete, HTTP. Delete. O route vai ser remover. Que vai ser o HTTP get. E a rota vai ser receber, número.
route, receber clientes. Pronto, isso aqui está pronto. Agora, movimentações e, por fim, relatório. Movimentações um pouco mais chatinho de fazer, né, mais métodos. HTTP, post, route, adicionar, coloquei add no outro, mas quero deixar tudo em português. Put, route, alterar, tipo, alterar, data, HTTP get route, colocar a rotação com o ID, que eu vou colocar from route, que eu esqueci parênteses, ou as aspas duplas, HTTP get route clientes, não, receber clientes, que vai ser receber container, e por fim o HTTP delete, remove, delete route remover. Pronto, tudo pronto. Agora o relatório, HTTP get, só isso. Então, só para esclarecer o que eu fiz, eu instanciei o service, uma classe, um ponto de injeção, coloquei um ponto de injeção aqui nos controllers dos seus respectivos services, e depois criei os métodos que vão retornar exatamente os services, vão retornar os métodos service respectivos deles. Também adicionei o tipo de método HTTP que vai ser requisitado pelo cliente e a sua rota. Então agora vamos rodar a aplicação e o Swagger vai dar toda uma visualização da API, dos endpoints, e também vai dar para testar, e é assim que a gente vai testar. Pronto. Vai criar automaticamente aqui uma página do Swagger, vai abrir uma site do Swagger com toda a API. Aqui, Swagger. E agora a gente vai testar. Então tá aqui, ó, toda a API, os endpoints do container, o adicionar, alterar, remover, receber, a movimentação, adicionar, alterar, receber por cliente, por container, por ID, e remover. Então vamos testar.
try it out. Então, o cliente vai ser empresa XX, o tipo vai ser 40 pés, o tipo do container, o status vai ser vazio e o tipo vai ser importação. Executando. Aqui, ó, ID, o número de série criado, 4 letras, depois mais 7 números, cliente, empresa aqui. Então vamos testar o alterar. Vamos alterar. Primeiro precisa do número de série. Aqui. Vamos alterar tudo. O número de status estava como status vazio, vou colocar como cheio. Categoria estava como importação. Vou colocar exportação. E estava como o cliente estava com empresa XX, vou colocar como empresa X. Pronto, aqui ó, alterado, pode ver mesmo número de série daqui. Vamos receber pelo número de série que tem gravado aqui. E receber por clientes, no caso empresa X, o nome do cliente. Empresa X. Uma array com todos os containers do cliente, no caso só um. Vou adicionar mais um container para o cliente. Então aqui, adicionar empresa X, 20, vazio, importação. Pronto. Na verdade vai dar um erro, porque o SQL eu coloquei como unique. Foi um erro meu, perdão. Mas no banco de dados eu coloquei o cliente como unique, então não vai dar para criar vários containers de um só cliente. Um pequeno erro que dá para ser removido, vou remover, mas que não vai permitir que eu faça que eu tenha vários containers para uma só empresa. Vamos testar então a movimentação. Try it out. Número de container, string, tipo vai ser o gate in. E a data vai ser 23/4 do dia 20. Início 23 do 4, 23 do 3, dia 20. 20 do 3 no caso, e aqui 20 do 4, perdão. Aqui ó, feito. Vou adicionar outra movimentação para o container, vai ser gate out. A partir do dia 21 do 4 até o dia 20, aqui 20 do 4 até o 20 do 5. Pronto. Vou alterar o tipo. Aqui tenho o ID 3 e o tipo é gateIn. ID 3. Vou colocar como pesagem. Retornar aqui, ó. Agora o tipo é pesagem. Alterar data. 3 também. Colocar a data aqui. Copiar daqui porque esse padrão é um pouco difícil de compreender. 3 do 4. Pronto.
Agora eu vou pegar por ID, no caso, vou testar aqui o 3 de novo. E por clientes, empresa X. Então tem peraí. O cliente está como... Eu errei no cliente também. Coloquei o cliente como o número de container. Vou arrumar essas duas coisas. Mas aqui dá para receber o cliente por... dá para receber as movimentações por container. Dá para ver aqui, ó, container e o cliente estão como a mesma coisa. Depois remover, vou remover o 3. Aqui está o 3. Execute. E aqui eu vou executar de novo. Só tem o 1 e o 2 agora. E, por fim, o relatório. Aqui eu vou try it out, execute. Movimentações para o cliente. Como a empresa está errada, como o nome da empresa está como o número de série, esse aqui está errado, mas a movimentação por tipo está certa, e o total de importações também está certa. Então, esse aqui foi o projeto, basicamente. Eu vou agora resolver alguns dos erros. Aqui, movimentação container service, no caso. Cliente. Movimentações, aqui está errado no movimentações service, exato. Cliente está com o número de série. Aqui, ó, cliente. Agora sim vai ter correto. Vou adicionar aqui um container. Try it out. Empresa vai ser... Vou criar um novo container, na verdade, primeiro. Vou criar um container com a empresa ABC. Tipo vai ser 40. Categoria status vai ser cheio. Exportação. Execute. Executei. Empresa ABC e o número de série aqui. Agora eu vou adicionar um container. Vou adicionar uma movimentação ao container. O tipo vai ser gate in. Vai ser do dia 20 do 3 até o dia 20 do 4. Execute. Pronto, agora a empresa ABC. O relatório final agora vai estar correto. Pronto. Empresa ABC, total exportações 2. Gate in 2, gate out 1. E agora eu vou fazer a mudança no banco de dados, fazer uma nova query para tirar a constraint de unique. E depois fazer o scaffolding de novo, removendo essa checagem que ele faz, tendo que ser única. Então, esperando expandir as tables para outer table
container drop constraint. Não está carregando para eu conseguir alterar a... Pronto, carregou. Container constraint. É aqui. Unique. Exatamente. Se eu não me engano, é assim. Mas caso não seja, eu vou procurar. Pronto, tudo certo. Agora eu vou fazer o scaffolding de novo. E agora vai estar funcionando da maneira que deveria. New package. E fazer o force. Carregando, e agora, se tudo der certo, um container vai poder, várias empresas, vários clientes vão poder ter, um cliente vai poder ter vários containers, basicamente. Pronto, vou rodar a aplicação de novo, não vai precisar fazer nenhuma alteração no código. Vou procurar aqui as empresas pelo cliente. Empresa ABC, execute. E antes não daria para colocar try it out. Não daria para colocar duas entidades com o mesmo cliente. Tipo 20 vazio importação. Não tem importação lá no aqui, ó. Pronto. Agora só um cliente pode ter vários containers. Inclusive eu decidi não usar relações para não complicar mais. Daria acesso aos atributos de movimentação, mas isso precisaria de um pouco mais de configurações. Eu tentei manter a aplicação mais simples possível. Eu espero que tenha ficado claro o meu código, que dê para entender o que eu tentei fazer e que a minha execução tenha sido satisfatória de assistir. E foi isso, basicamente. Muito obrigado pela presença, por ver tudo isso. Tchau. Aqui o relatório final. Precisa ver se pronto. Tchau.